Se você conhece Frankenstein apenas pelos cinemas, você não conhece o Frankenstein de verdade. Sabe aquela imagem daquele monstro verde, grande, bobão, que fica só assustando as pessoas? Esquece tudo isso, porque no livro original ele é bem diferente. Na história da Mary Shelley, a criatura é extremamente inteligente, ela faz até leitura de livros clássicos, aprende idiomas e é extremamente carente. Enquanto o verdadeiro vilão estava ocupado demais sendo um cientista sem noção. Então hoje a gente vai conversar como a Mary Shelley escreveu uma história que vai muito além do terror dos filmes de Hollywood. E tudo isso sem spoilers, eu prometo. Oiê, seja bem-vindo ao Literando, eu me chamo Júlia, pegue seu café e vamos conversar sobre livros. Eu acho que o melhor lugar pra gente começar falando dessa história é da criatura em si. Eu já sabia que ela seria diferente das versões dos filmes, mas acho que a diferença é muito maior do que a gente imagina. Primeiro porque a criatura, ela não é um ser irracional. Ela não sai aí simplesmente andando atrás das pessoas e assustando elas, porque ela é extremamente inteligente, observadora, ela aprende tudo que está ao seu redor e é capaz de refletir sobre tudo que está acontecendo, até mesmo sobre seus sentimentos. Quando essa criatura é criada, ela não sabe nada. Ela chega nesse mundo sem ter um mestre para ensinar ela as coisas que estão ao seu redor, sobre as pessoas, sobre a maldade humana. Então ela não sabe falar, ela não sabe ler, ela não sabe se comunicar. No meio disso tudo, ainda ela tenta entender as relações humanas e como o mundo funciona. E aí que tem uma parte do livro onde essa criatura ela começa a observar uma família em específico. E é ali que ela começa a aprender sobre idioma, sobre a leitura, sobre as relações sociais, relações humanas dentro daquela própria família, sobre trabalho, sobre como eles se comportam, tanto sozinhos quanto quando estão com os outros. E aí que essa criatura, ela aprende a falar, né, o idioma. Ela consegue aprender, gente, veja, ela consegue aprender a falar uma língua, que era o idioma daquela família em específico, apenas observando os gestos, o comportamento, a entonação da voz, ouvindo aquela família durante o seu cotidiano, ela consegue aprender o idioma e isso faz com que essa criatura ela seja um ser extremamente racional e pensante. E é claro, depois que ela aprende a falar, ela também aprende a ler. Aí que ela tem contato com grandes obras da literatura, né, clássicos da literatura. E através desses livros que ela tem a oportunidade de fazer a leitura, ela começa a desenvolver a sua visão sobre o mundo, sobre a história, sobre relações humanas, sobre a sociedade e sobre a existência. Eu acredito que todo ser pensante que uma hora tem contato com livros, principalmente livros clássicos, começa a pensar e observar a sua própria existência. E não é diferente com a criatura. Então ela começa a ter muitos pensamentos sobre a própria existência, do porquê ela está no mundo, tentando descobrir qual é o seu objetivo de vida, e tudo isso também com um sentimento muito forte de solidão, porque essa criatura, até esse momento, onde eu falei ali que ela está observando a família, é nas escondidas, ninguém sabe da existência dela. Então ela fica se perguntando e tendo muitas reflexões e pensamentos sobre isso, sobre a sua própria existência. E aí que a Mary Shelley ela deixa muito claro nesse livro que a criatura ela tem uma aparência horrível, realmente assim, é de causar repulsa. Ela descreve como um monstro, como se fosse um monstro realmente. E essa aparência, ela causa um medo imediato nas pessoas. As pessoas, quando veem essa criatura, a primeira reação é tentar fugir, é tentar escapar, porque realmente é muito horrível. E aí que a Mary Shelley, ela deixa uma reflexão, né, sobre essa situação da aparência dessa criatura. Porque as pessoas, né, a primeiro impulso, elas corriam da criatura, elas tinham medo, mas elas nem ao menos se deixavam ter a chance de conhecer ela, porque realmente era uma criatura horrenda,
mas por dentro aquela criatura era um ser pensante, inteligente, assim como eu falei, que tinha sentimentos e que tinha um desejo muito, muito, muito grande de ser amado. Então aí a gente vê que, mesmo esse livro tendo sido escrito há mais de 200 anos, a gente percebe que atualmente ainda existe muito disso, onde as pessoas, né, a gente geralmente julga através da aparência. E isso é com tudo, não só com as pessoas. Mas a gente não se dá nem a chance de conhecer aquilo, né? De conhecer a pessoa. Um livro que seja, gente. Quem nunca julgou o livro pela capa? Eu já julguei várias vezes. Você deixa de ter, às vezes, relações e experiências magníficas por você julgar a aparência antes. Você nem se dá a chance de conhecer o que está por dentro. Porque a criatura do livro da Mary Shelley, ela era rejeitada, completamente rejeitada, antes mesmo de mostrar quem ela era. E aqui vale destacar, gente, que essa criatura, ela não nasce odiando os seres humanos. Ela aprende a odiar eles. Porque pensa comigo, ela nasce num mundo que ela não sabe absolutamente nada. Aí ela acaba observando as pessoas, ela aprende o idioma, aprende a ler, aprende sobre as relações, como as pessoas se relacionam, mas aí vem a rejeição, a solidão, o medo, e quando ela tenta se aproximar das pessoas, elas simplesmente fogem. E aí que vem uma pergunta muito, muito importante desse livro. Essa criatura, ela é realmente má, ou ela se torna má conforme ela é tratada pelas outras pessoas? Então, todas essas experiências ruins que essa criatura vai tendo, porque primeiro que ela nasce e ela não tem noção da sua aparência, né? Ela simplesmente não sabe porque as pessoas não gostam de ficar perto dela. E lembre que ela tem um desejo muito grande de ser amada, de ser aceita, de ter um lugar que seja dela, sabe? Eu faço parte desse mundo. É isso que essa criatura quer. E tudo isso, todas essas experiências, como eu falei, vai moldando a forma como ela enxerga o mundo. Então, se todo mundo trata ela mal, todo mundo faz o mal para ela, foge, não quer ficar perto, ela acaba correspondendo da mesma forma. Claro, gente, que isso não justifica tudo o que essa criatura faz no livro. Você vai ter que ler o livro para saber. Mas o que a Mary Shelley quer trazer com essa situação é justamente essa pergunta que eu fiz, né? Se ela já nasceu um monstro ou se ela se tornou um monstro a partir das experiências de vida que ela teve. E outra coisa, eu acho que a gente, como leitor, entender um personagem não significa que você concorde com tudo que ele faça. E é isso que deixa essa criatura muito mais interessante do que simplesmente o monstro da história. Tá, e vocês perceberam que eu sempre falei a criatura e não Frankenstein. É porque Frankenstein não é o nome da criatura. Frankenstein é outro personagem importantíssimo para essa história, que se chama Victor Frankenstein. Victor Frankenstein é um cientista muito curioso e muito ambicioso também. Ele quer ter o conhecimento do mundo e exceder limites da ciência. Então ele quer descobrir os segredos da vida, quer entender como a vida funciona e ele quer conseguir fazer algo que ninguém conseguiu fazer antes. E aí que chega um outro ponto. O Victor, o cientista, ele não é o vilão, ele não começa sendo o vilão. Ele fica cada vez mais obcecado e ele passa a simplesmente só querer conseguir fazer aquilo e menos pensar nas consequências que aquilo vai trazer. É aquele clássico do eu consigo fazer isso, mas que ninguém pergunta, você deveria fazer isso? E aí que o Victor se perde, porque não é simplesmente o problema, né? Não é simplesmente buscar o conhecimento, e sim não saber o que fazer depois que conquistá-lo. E aí que acontece a parte central desse livro, que o Victor ele fica obcecado, finalmente consegue criar a vida e aquilo que ele queria acontece. Só que depois que acontece, ele se assusta com o que ele criou, ele se assusta com a criatura. Ele não aceita que aquele monstro foi ele que criou. E a reação dele é de abandono, rejeição, então ele foge. E aí o Victor, ele queria ser o criador, ele queria ter o conhecimento,
e ele queria alcançar algo extraordinário, mas ele não queria lidar com o resultado daquilo que ele criou. Não assumiu nenhuma responsabilidade depois que ele fez, né, que ele deu vida à criatura. E aonde entra a criatura nessa história, ela não pediu para nascer, ela não escolheu aquela situação, ela não escolheu ser abandonada, e o Victor toma todas as decisões por ela. Ele age como se o problema fosse simplesmente a existência dessa criatura. E ele elimina toda a sua parcela de culpa nessa história toda. E aí eu vou deixar um questionamento. Quem é o verdadeiro monstro dessa história? Porque a criatura pode ser realmente assustadora fisicamente, mas o Victor sempre faz decisões muito questionáveis. E para mim essa é uma das melhores coisas desse livro aqui, porque você simplesmente não consegue dividir os personagens em bons ou maus. E aí foi que eu percebi que o livro da Mary Shelley, Frankenstein, é muito diferente do que eu imaginava. Porque você começa a leitura esperando mais sobre terror, que o foco seria o monstro em específico. E na real eu esperava algo mais próximo dos filmes. E sim, existe o terror nesse livro, com morte, perseguição, com criatura assustadora, com uma atmosfera sombria. Mas o livro, gente, vai muito, muito, muito além disso. E quais são os temas que são abordados nesse livro? A solidão, porque a criatura, como eu disse, ela fica totalmente isolada da sociedade. Ela quer compreender as pessoas, ela quer fazer parte daquela sociedade, mas ela não consegue se encaixar. Ela não consegue pertencer a lugar nenhum. Rejeição, porque aquela criatura, ela é julgada antes mesmo das pessoas conhecerem ela, por causa da sua aparência. Responsabilidade, porque o cientista Victor Frankenstein, ele cria algo, mas não assume nenhuma responsabilidade depois da criação. Conexão, a criatura, ela observa as pessoas ao seu redor, ela quer compreender todas as relações, quer fazer parte de tudo aquilo. E sociedade, porque ela observa, né, observa a família, observa outras pessoas, ela entende como essas pessoas se relacionam, mas percebe que ela não consegue fazer parte disso. Outra coisa que eu acho importante falar sobre esse livro é a estrutura do livro em si, da história. Porque a história, ela começa através de cartas de Robert Walton, eu não sei se é assim que se pronuncia. Aí dentro dessas cartas que a gente vai conhecer o Victor, e através do Victor, da história do Victor, a gente conhece a criatura. Então é praticamente assim, uma história dentro de história, dentro de outra história. E por que isso é muito legal, gente, nesses livros? Porque você não conhece apenas uma versão daquilo, da história em si, você conhece 3 ou mais versões. E isso faz com que você tenha diferentes interpretações, diferentes julgamentos e diferentes reflexões sobre uma mesma história. E isso faz muito sentido com um dos principais temas do livro, né, em si, que é o julgamento. Porque quando você ouve uma pessoa, você entende a situação de uma forma. Aí você ouve outra pessoa, você interpreta de outra forma. Aí quando você está fazendo a leitura, você fica se perguntando se é aquilo mesmo que está acontecendo, qual das versões é a versão certa ou errada, existe certo ou errado. E outra coisa que eu acho que muitas pessoas se enganam, esse livro é um livro de terror? Sim, é um livro de terror, mas é um livro de terror diferente do que eu imaginava e que você provavelmente imagina. Não é aquele terror dos filmes que é com susto, jumpscare e monstros e todo aquele terror cinematográfico. O terror principal desse livro está na ideia de criar a vida, de criar algo que você não consegue controlar. Uma criatura existir sem querer existir. Tomar uma decisão enorme sem pensar nas consequências. Então, para mim, o terror de Frankenstein está muito mais na situação do que na criatura em si. Talvez seja por isso que o livro funciona muito bem até hoje. E o que eu achei desse livro? Eu adorei essa leitura, gente. É uma leitura que realmente te prende e te faz pensar, te faz refletir sobre os personagens, essas diferentes perspectivas, né? Fazem com que a gente tenha diferentes visões a partir ali da história. E é uma história, assim, gente, que eu me surpreendi muito, muito mesmo, porque a visão que eu tinha de Frankenstein era aquela visão dos filmes. E essa criatura que a gente conhece de Frankenstein, ela é muito mais complexa do que aquela que a gente aprendeu
a ver. E eu gostei muito dessa visão do Victor Frankenstein também, porque ele não é apenas um cientista que criou um monstro, e sim na premissa de o que acontece quando alguém quer muito alguma coisa, mas não pensa nas consequências daquilo. Então, se você acha que você conhece Frankenstein por causa dos filmes, sinto te informar que você vai ter que ler Frankenstein da Mary Shelley, porque você vai se surpreender muito. Eu me surpreendi, eu amei essa leitura. É uma leitura que eu recomendo de olhos fechados, porque, gente, Frankenstein está aí até hoje e que bom que a gente tem a oportunidade de ler uma obra dessas, de mais de 200 anos e que ainda cultiva e é admirado por tantos leitores. E agora eu quero saber de você aqui nos comentários, se você também cresceu achando que Frankenstein era simplesmente aquele monstro bobo dos filmes, e também se você já fez a leitura desse clássico maravilhoso ou pretende ler em breve. E se você gosta de conversar sobre livros, principalmente aqueles clássicos que a gente acha que conhece, por favor, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações, deixa seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo e tchau!